Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Pode tomar seu assento, por bondade, glória a Deus. Nós entramos hoje no 4º capítulo da série Família Blindada. É uma alegria compartilhar com os irmãos deste momento tão importante para a família, um momento de crescimento, de comunhão familiar. Eu quero ler um texto com os irmãos. Hoje nós falaremos sobre comunhão familiar e oração. Hoje falaremos de comunhão familiar e oração. O texto que eu quero ler com os irmãos encontra-se nos Salmos de número 133. Eu quero usar esse salmo como base e até poderia falar mais sobre o salmo em si. Posso deixar bem claro sobre esse salmo, mas é que eu quero usar a expressão dele e fazer uso desse texto para entrarmos nesse tema tão importante deste capítulo 4, que tem como propósito falar sobre a comunhão familiar e a oração. Quantos encontraram a palavra de Deus lá do Salmo 133? Diga amém. O Salmo 133 diz assim, eu vou ler numa versão Nova Tradução Linguagem de Hoje, e diz assim: como é bom e agradável o povo de Deus que vive em união, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Eu vou focar bastante nesse primeiro verso do Salmo 133. E hoje é um dia em que nós falaremos de um modo geral com a família. Nós iremos falar sobre todos os participantes de uma casa, todas as pessoas que habitam no mesmo lar e que fazem parte de uma família. Antes de entrar nessa mensagem, nós vemos uma espécie de oração nesse Salmo 133, e também, de certa forma, vemos que o salmista, ele está expressando a importância da união. Esses salmos podem ser usados de forma geral, num contexto entre irmãos em Cristo, e não apenas irmãos de sangue, da mesma família, mas eu quero usar esse texto para falar justamente da família. E o porquê disto é porque às vezes nós nos damos mais bem com as pessoas que não são da nossa família do que com os próprios familiares. E o salmista, dentro deste salmo, ele não está classificando uma categoria de pessoas, se fazem parte de uma família ou não. Ele está abrangendo todos os irmãos. E mesmo quando fazemos parte de uma família sanguínea, nós ainda assim somos irmãos em Cristo Jesus. É por isso que a comunhão familiar, ela é extremamente importante para a evolução desta família. Se você quiser anotar alguma coisa, pode anotar. Nós teremos bastante assunto aqui hoje. E uma coisa eu preciso deixar bem certo: a família que não busca resolver as indiferenças e os problemas familiares é uma família que vive tristeza, é uma família conturbada, é uma família que não cresce em todos os sentidos, e é uma família que dificilmente vai alcançar todas as bênçãos do Senhor Deus. Por isso, nós precisamos compreender que precisa haver comunhão no meio da família, principalmente da cristã. Como disse na quinta passada, para o ímpio, para aqueles que não creem na Bíblia Sagrada, para aqueles que não professam a mesma fé que nós, isso é indiferente para eles. E de repente alguém vai olhar e dizer o seguinte: pastor,
mas eu conheço alguma família que não é crente e que tem um bom convívio familiar. É possível? É possível ter apenas um bom convívio familiar. Mas para nós que somos cristãos, nós não podemos ficar presos apenas no bem-estar terreno, mas nós precisamos compreender que as nossas responsabilidades, elas não estão presas apenas nos nossos deveres e afazeres terrenos, mas também no nosso compromisso espiritual. Quer ver um exemplo interessante? É possível que você conheça pessoas nas redes sociais ou na internet que ganham muito dinheiro, pessoa milionária e que aparentemente tem uma vida muito tranquila com a sua família. Mas a pessoa pode ter toda a riqueza do mundo e ter a família mais linda da terra. Se essa pessoa não conhecer o Evangelho, ela ainda assim é incompleta. Todo o dinheiro do mundo é insuficiente para trazer a grandeza da felicidade espiritual que Deus proporciona para quem quer viver as coisas espirituais. Então, hoje, esses dois temas importantes, que é comunhão e oração familiar, nós vamos bater bastante em cima dessa situação e quem sabe até falar de algumas ocasiões e situações importantes, tá? Além do que está aqui no script. Comunhão familiar é o compartilhamento de momentos de amor. Quando você pesquisa no dicionário português, comunhão tem várias vertentes e vários significados. Quer ver alguns exemplos? Um dos significados de comunhão é realização de algo em conjunto, participação coletiva. Comunhão está atrelado à comunidade. Comunhão também significa harmonia no modo de sentir, de pensar, de agir, e comunhão também está relacionado à identificação. Quando nós falamos de comunhão, tem muitos outros significados, tá? Só são alguns aqui que eu estou trazendo para os irmãos aqui, para depois entrarmos de forma mais aprofundada no tema. Comunhão também está relacionada à qualidade do que expressa união ou ligação. Eu poderia colocar oração na frente de comunhão. Eu não estou falando de prioridade aqui, tá? Não é prioridade. Não estou falando de prioridade. Mas de uma forma bem lógica, eu compreendi que é muito mais didático nós prepararmos a família para que todos depois tenham o mesmo propósito. Se você quiser olhar para todo mundo e falar para que todos orem no mesmo propósito, sem apresentar a causa, sem que todos estejam com o mesmo ponto de vista, não vai dar certo. As pessoas não vão compreender, eles podem até começar, mas não vai dar certo. Mas eu escolhi falar primeiro da comunhão, porque a comunhão, ela traz a ideia de conjunto, conjunção, de um grupo de pessoas que está em harmonia. E todo grupo de pessoas que vive em harmonia, desfruta de muitos bens parecidos, ideais parecidos uns com os outros. E isso pode ser aplicado em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Na empresa, na família, na parentela, na igreja, na sociedade. Onde você estiver, a melhor forma de desfrutar 100% do ambiente e das realizações é havendo comunhão. Se não houver comunhão, não haverá o desfrute das bênçãos que pode ser proporcionada quando um grupo de pessoas trabalha com o mesmo propósito. Amém, irmãos? Então, comunhão tem muitos significados e, no modo geral, comunhão está relacionado a trabalhar com o mesmo propósito, terem as mesmas intenções,
os mesmos objetivos, andarem no mesmo propósito, viverem andando e caminhando no mesmo caminho. Comunhão, de forma geral, é um grupo de pessoas ter o mesmo propósito, a mesma visão. Então isso, quando falarmos de comunhão, você precisa atrelar e colocar isso na sua mente. É que todos tenham o mesmo objetivo. Eu posso voltar para o Salmo aqui e deixar uma coisa bem esclarecida. Esse Salmo, ele vai falar sobre bênção. Só que a bênção só aparece depois da comunhão. Reparou isso? Você não vê o verso 3 antecedendo o verso 1. Por quê? Porque a ideia do salmista é o seguinte: todas as vezes que vocês viverem em comunhão, vocês vão herdar as bênçãos de Deus. Deus não criou a família, irmãos, para viver brigada, com problemas sem resolver. Deus não criou as pessoas, os grupos de pessoas, para que essas pessoas vivam em conflito, conflitos duradouros inclusive, conflitos que geram mágoa, rancor e tudo mais. Deus não criou a família, e isso que eu estou falando não é para o problemático que não veio, não, é para a gente, para nós que estamos aqui, tá? O estudo de hoje não é para quem não veio, é para quem está presente e para quem de repente posteriormente vai assistir essa mensagem lá no canal da igreja. Como nós podemos ter comunhão dentro da nossa casa? A comunhão dentro da nossa casa precisa ter início a partir de quem? São perguntas que vai fazer diferença na sua vida. Você precisa prestar atenção nessas perguntas. Se quiser, anota aí: como haverá comunhão na minha casa? A partir de quem a comunhão precisa ser estabelecida? Anota aí, se fica lendo isso. Eu vou responder. A comunhão familiar vai passar a existir a partir do momento em que eu e você nos dispusermos a compreender a grandeza de Deus e as bênçãos de Deus, quando eu estou disposto a promover comunhão dentro da minha casa. Então, a comunhão, ela passa a acontecer a partir de mim e de você, e não com a expectativa de que venha do próximo, do outro. Porque o bem precisa ser feito não com relação àquilo que as outras pessoas fazem contra você ou por você, mas o bem precisa estar dentro de você, e não importa o que fizerem, tudo que você tem a oferecer é o bem. Eu prego uma mensagem e o tema dela é: o que você tem a oferecer? Eu falo sobre os 2 discípulos subindo ao templo, e quando eles chegam próximo à Porta Formosa, a Bíblia diz que há um coxo que está ali, e esse coxo pede esmola, e naturalmente ele está pedindo esmola a todos que passam. E é muito possível que a maioria das pessoas, ou de repente aqueles que não queriam ser incomodados, tiravam uma moeda e lançavam ali, porque se não lançasse moeda, ele também não estaria ali. Se ele estava ali, era sinal de que alguém dava esmola para ele, sim ou não? Mas quando os 2 discípulos, os 2 apóstolos estão subindo, e eles são interpelados pelo coxo, a primeira coisa que o coxo pede a eles é o seguinte: dá-me uma esmola. Quando esses 2 homens percebem que esse homem está pedindo uma esmola, a resposta deles é concisa, diretiva, objetiva e extremamente profunda. Por quê? Porque ele vai chamar a atenção daquele moço, eles vão chamar a atenção daquele moço, e a primeira declaração que eles fazem é: nós não temos ouro e nem prata, porque o coração deles não estavam apegados de modo principal nas coisas dessa terra. E na sequência, o que é profundamente incrível é que eles vão dizer: mas o que tenho, isso eu te dou. O que é que eles oferecem para o coxo?
Porque você só pode oferecer aquilo que você tem. Quantos me ouvem? Diga amém. Eu vivo dizendo para os meus filhos, às vezes eles chegam da escola falando: pai, fulano fez tal coisa, hoje um amiguinho falou uma coisa ruim, o que eu faço? Eu falo: não seja ruim. Nós não devemos pagar o mal com o mal. Isso não é coisa de crente. O crente que diz que tem que pagar na mesma moeda, você precisa tomar um banho no sangue de Cristo, ser lavado, porque crente precisa oferecer alguma coisa, e o cristão de verdade só tem uma coisa boa para oferecer, que é Cristo. É por isso que o discípulo vai dizer: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem ficou de pé, os seus tornozelos se firmaram. Então, dentro da comunhão familiar, nós precisamos compreender que o papel para que haja uma comunhão familiar é totalmente de responsabilidade minha e sua, sem ter expectativa ou sem confiar na possível mudança dos outros. A nossa função não é transformar as outras pessoas do nosso lar, mas é sermos a causa da transformação delas. E para que elas sejam transformadas, para que bons hábitos sejam instituídos dentro dessa casa, dessa família, esses bons hábitos precisam estar primeiro dentro de nós. Essa comunhão precisa primeiro estar dentro do nosso coração, porque se não houver comunhão no meu coração, dificilmente eu vou conseguir comungar com os demais irmãos, com os demais familiares daquela casa. Então, a comunhão é o compartilhamento de momentos de amor, de respeito, gratidão entre todos os membros de uma família. E seguido da comunhão, nós entramos com aquilo que vai trazer discernimento, resposta, providência, provisão, e vai blindar essa comunhão familiar, que é a oração. Porque a oração nada mais é a forma na qual nós nos comunicamos com Deus. E dentro dessa oração, após a comunhão, nós buscamos a orientação de Deus. Eu descobri algo, irmão Gabriel, e tenho aprendido dia após dia. Nós não sabemos de tudo. Tem coisas que nós nos perguntamos: Senhor, e agora? Eu nunca cheguei nessa parte, como é que eu faço? E a melhor forma de você tomar uma decisão familiar é sendo totalmente orientado pelo Espírito Santo de Deus. Se você toma decisões precipitadas na sua casa, não sabe como resolver problemas, e também não ora buscando resposta de Deus, a sua família está correndo um sério risco. A sua família está correndo um perigo muito grande. E a oração é a chave de todas as respostas para a vida de um cristão. Então, dentro dessa comunhão, desse propósito, dessa proposta de hoje, da comunhão familiar e a oração, eu quero que a sua família, ela venha receber conforto e bênção. Eu quero que você e a sua casa possam desfrutar das mais ricas bênçãos de Deus. Eu não sei, irmão, olha aqui, eu queria muito que Deus me desse uma revelação de cada pessoa, e eu chegasse no irmão Gabriel, na irmã Manuele, e dissesse: olha, a partir de hoje aquela situação é assim, faz isso, daquele jeito, vai dar tudo certo. Aí depois chega no irmão Jean e na irmã Fran: olha, irmã Fran, então é assim, ó, Deus falou comigo, me revelou, tem que ser assim. Mas não é assim que Deus me usa, pelo menos não por enquanto. E o que o Espírito Santo me disse quando estava preparando essa campanha e esses temas é: nada melhor do que a maior profecia, que é a Bíblia Sagrada. Aplica a Bíblia Sagrada, aplica esses temas, fala sobre a comunhão e a oração familiar, que as famílias da igreja, da comunidade vão ter crescimento, vão ter uma melhora, vão ter uma progressão muito boa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, irmãos, eu não quero que todos participem aqui apenas pelo diploma.
o certificado. Eu quero que em algum momento, a partir de algum momento, todas as famílias dessa igreja e da comunidade estejam vivendo algo tão extraordinário ao ponto de dizer: eu me sinto constrangido perante Deus por tudo que estou vivendo, porque a minha família está vivendo as mais ricas bênçãos de Deus. E eu não estou falando, irmão, sobre uma família que nunca vai ter problemas, mas sobre uma família que em comunhão resolvem todos os problemas. Amém? Então, sobretudo, falaremos também da espiritualidade familiar. No segundo tópico aqui, nós vamos falar sobre algumas referências bíblicas. Já está no segundo slide. Algumas referências bíblicas. Eu separei muitos tópicos, muitas referências bíblicas aqui. Mas eu quero respeitar aquilo que foi programado para falar hoje aqui, a menos que o Espírito Santo me impulsione a tomar uma outra posição. Eu jamais resistiria se ele me pedisse para tomar uma outra posição aqui. Mas o segundo slide vai falar sobre referências bíblicas sobre a comunhão familiar. Uma delas é os Salmos de número 133 e o verso 1, que foi o que nós lemos. Depois tem um texto bíblico aqui, pastor Pereira, que está lá em Efésios. O capítulo é o capítulo de número 4. E os versículos é os versículos de número 2 e 3. Efésios, capítulo de número 4, e a partir do versículo 2, e vamos ler também o versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando Paulo está escrevendo esta epístola, esta carta, Paulo está orientando as pessoas, e eu incluo essas pessoas dentro da família, a ser primeiramente humilde. Diga assim comigo: humildade. Nós precisamos praticar a humildade dentro do nosso lar. Nós precisamos, irmãos, praticar a humildade dentro do nosso lar. Por quê? Porque se não houver humildade em nós, se não houver espaço para que a humildade reine em nós, só há uma outra característica que vai reinar dentro da pessoa que não é humilde. Quem aqui pode dizer o que é? Orgulho, soberba, arrogância, prepotência. É um grupo de qualidades malignas. Por quê? Porque se não houver humildade em cada membro familiar, jamais haverá a possibilidade desse membro desfrutar das bênçãos dos céus. Por quê? Porque, eu só corrigindo aqui, está no terceiro slide lá. Ele confundiu lá porque eu falei segundo, mas é o terceiro. Porque a humildade é o início para que alguém possa ouvir conselhos, orientações. A humildade é o único meio para que alguém esteja disposto e permitir-se ser transformado. A humildade é o caminho do sucesso para quem quer viver as ricas bênçãos dos céus. E a Bíblia inclusive vai dizer, a Bíblia diz, não vai dizer, ela diz, que nós precisamos ser manso e humilde, como Cristo. Se não houver humildade dentro da sua casa, em você, a sua casa não vai viver em comunhão. Alguns exemplos.
Se você é o tipo de pessoa que não consegue sentar 1 minuto para ouvir alguma pessoa da sua casa falar, é possível que você não tenha a humildade de sentar e ouvir alguém falar dentro da sua casa. Quem está me ouvindo, diga amém. A pessoa que não consegue sentar para ouvir, ela possivelmente não é humilde, não há humildade nela. Por quê? Na maioria dos casos, essa pessoa ela acredita que já sabe o que fazer, já sabe o que vai acontecer, já sabe o que vai ser dito, já sabe como resolver. A maneira dela é a melhor maneira de se resolver as coisas. Uma das características da pessoa que não é humilde é a dificuldade de se assentar e ouvir. Perceber se aquilo que está sendo dito faz todo sentido. Perceber se aquilo que está sendo dito pela outra pessoa ou pelo grupo familiar, porque, sobretudo, não podemos apenas ouvir, mas temos que analisar aquilo que estamos ouvindo. Se as pessoas, se os membros da sua casa, ou se você não tem paciência para sentar, eu não estou falando de ficar 1 minuto não, irmão, porque 1 minuto não vai resolver nada. Eu estou falando de alguém que tenha paciência, mesmo quando aquilo que está sendo dito pode ser que não faça sentido, mas se você não tem paciência para esperar o outro falar, você precisa melhorar esse mau hábito, precisa ter humildade e tentar compreender o que as pessoas estão dizendo. Sabe por que o conjunto da igreja, no modo geral, tem dificuldades? Porque as pessoas não têm paciência e nem humildade para sentar, ouvir e tentar compreender a situação mediante aquilo que está sendo exposto. Sabia disso? E aí, quando a pessoa não tem paciência e não tem humildade para isso, ela se torna alguém prepotente, arrogante, sabe o que faz, não precisa de ninguém, não precisa de conselho, não precisa de orientação, não precisa de um puxão de orelha, não precisa de receber uma observação, porque falta humildade na vida dessa pessoa. E Paulo está dizendo o seguinte: para que alguém possa ser dócil, e dócil no bom sentido da palavra, uma pessoa gentil, uma pessoa em paz, primeiro precisa ser humilde. Olha só a sequência que Paulo usa: sejam completamente humildes. A primeira coisa que Paulo traz como observação. Depois da humildade, Paulo vai dizer: e também sejam dóceis, pacientes, tenham um bom temperamento. Aí tem uma vírgula e Paulo continua observando: e sejam pacientes. Depois, suportando uns aos. E essa é a parte mais difícil. Por quê? Porque se nós não seguirmos esse passo a passo, humildade, paciente, ser dócil e paciente, nós jamais vamos suportar alguém, irmão. Jamais vamos suportar alguém. Eu converso muito com a minha esposa, e às vezes, esses dias ela até brincou, e temos um outro membro também da nossa casa que é assim, que é o meu sogro. Irmão do céu, dá até pena de tanta calma que tem. É impressionante. Eu não estou falando de uma pessoa que não faz nada, uma pessoa inerte. Eu estou falando de uma pessoa que fala na hora certa, que se posiciona na hora certa, que consegue sentar. Irmão, tem horas que eu fico pensando assim, às vezes ouvindo algumas mensagens ou em conversas, eu fico pensando, é bom ouvir. Por quê? Porque quando você ouve, você recebe informação. Quando você recebe informação com paciência, você tem tempo para digerir e compreender aquele conjunto de informação. Quando você compreende aquele conjunto de informação com paciência, você pede discernimento a Deus, você consegue suportar, mesmo quando aquilo que está sendo dito para você é algo ruim. E eu não estou falando para você sentar para ouvir pessoas ruins, tá? Eu estou falando para você, dentro do seu convívio familiar, ter paciência para ouvir as pessoas. Quando vocês estão me ouvindo, diga amém. Coisa difícil, irmão, é quando você tenta conversar com um membro familiar e esse membro não tem paciência para nada. É muito difícil. Eu estou vivendo isso em casa. O Isaac, impaciente de tudo. Pensa numa criança impaciente. Está num período assim, irmã Fran, que quando acontece alguma coisa,
Ao invés dele chegar e falar: pai, aconteceu assim e desse jeito, e sentar para a gente explicar, e nós estamos praticando isso. Eu sei que é aos poucos, eu sei que é uma fase, eu sei que ele está sendo formado, mas irmão, tem dia que é difícil, não dá nem tempo de você argumentar. Já chorou, já pulou e pronto. É muito complicado. Um exemplo foi ontem. Ontem ele estava andando de patins aqui no corredor da igreja, resbalou no bebedouro e ralou o sovaco, né? Mas ele estava brincando aqui normalmente, não estava, Diacão? Estava o Wellington, a gente estava saindo aqui, estava brincando, e ele já tinha se machucado. Mas quando chegamos lá em casa, eu acho que daí esfriou um pouquinho, o suor passou ali, irmão, começou a arder, ele abriu, e começou a chorar. Mãe, eu falei: pronto, morreu, o que aconteceu, meu filho? E ao invés dele ter calma, paciência, eu sei que foi um momento de aflição e dor ali, mas ao invés dele contar o que aconteceu e sentar para ouvir, a primeira coisa que ele pergunta: pai, vai sarar? Eu falo: vai, filho, vai sarar, tá tudo certo, vai dar tudo certo, não se preocupa. Mas irmão, até você chegar nessa situação de explicar que está tudo bem, porque depois que você fala que vai sarar, até o choro acaba. E é tão interessante que quando você volta a falar do assunto, volta a chorar. É uma coisa assim espetacular. E qual é a maneira de eu instruir ele, pastor José? Paciência. Se eu for impulsivo com ele não, dificilmente vai praticar a paciência, porque dentro de casa ele não vai ter exemplo disso. Então você que é um pai, uma mãe, você precisa ser paciente. Pastor, eu não estou conseguindo, estou vivendo um momento que eu não tenho paciência para nada. Arruma um jeito. Vai orar, vai procurar um psicólogo, porque não é pecado procurar um bom psicólogo, tá? Tem crente que fica morrendo de problemas problemas psicológicos e acha que vai ficar lá 12 horas de oração e Deus vai resolver todos os problemas. Para com isso, tá? Deus não é o nosso empregado. Aquilo que está ao nosso alcance, nós corremos atrás e vamos colocar em prática aquilo que nós podemos fazer. O que foge do nosso alcance, nós recorremos a Deus, e Deus, Ele vai entrar com providência. Senão não precisaria Deus instituir a medicina. Para quê? Deus dar ciência e sabedoria para a humanidade. Então, se você está num estado que você não tem paciência mais para nada, cuidado, isso é um problema grave. Porque se você não tem paciência, você possivelmente não vai exercer a humildade. Como que a pessoa pode ser humilde e não ter paciência? Será que existe essa possibilidade? Existe, será essa possibilidade da pessoa: não, eu sou humilde, mas não tenho paciência com ninguém? Existe essa possibilidade? Não existe, irmão. É tudo um conjunto de coisas que precisam andar em comunhão, tá? E depois Paulo vai dizer: suportando uns aos outros com amor. E quando nós falamos de amor, eu não estou falando de alguém que é bonzinho. Eu estou falando de alguém que, mesmo com palavras duras e corretas, essas palavras são palavras de amor. Eu estou falando do amor que visa um futuro melhor para o próximo, para um filho, num caso. O pai que é bonzinho, que não corrige um filho, que acha que não pode corrigir um filho, e há casos e casos. Eu conheço casos que o pai não precisa dar uma palmada no filho, e tudo bem, bacana, deu certo para ele. Mas outros casos, irmão, precisa dar umas palmadas. E a Bíblia ainda fala sobre, melhor ainda, precisa usar a vara, que a Bíblia fala sobre a vara, né? Precisa corrigir. Você precisa, numa hora ou outra, você esposa e esposo, chegar no seu cônjuge, ou mesmo numa reunião familiar, e falar: ó, hoje nós precisamos conversar e alinhar algumas coisas, porque eu estou percebendo que a nossa família está tendo alguns problemas. Eu estou falando de coisas, irmãos, que de repente alguém fala: isso não resolve. Resolve, mas resolve se isso for uma prática contínua na sua casa. A pessoa às vezes acha: não, vou chegar lá em casa, vou reunir a família, vou ter uma reunião, vou conversar e nunca mais vou ter. Não é isso que eu estou dizendo para vocês. A Bíblia não é uma fórmula mágica que você pratica uma vez e tudo está resolvido. A Bíblia é a bússola do cristão, que precisa ser praticada todos os dias e por todos os que creem nela. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Então a melhor maneira de você praticar o amor é visando o bem do próximo.
Ah, mas lá na minha casa, até a minha mãe, meu pai, meus irmãos falam mal de mim. Isso não é um problema seu, isso é um problema deles. Você precisa exercer aquilo que Deus colocou dentro de você. Por que eu estou rindo aqui? Porque é possível que alguém já fique pensando, mas o fulano... Irmão, a nossa função não é resolver o problema do outro, é resolver o problema que há dentro de nós. Se você não consegue amar o seu próximo, o seu familiar, naturalmente e consequentemente, você vai praticar o mal. É isso. Pastor, então há mesmo a possibilidade de eu suportar o meu próximo e fazer isso com amor? Porque senão a Bíblia não haveria, não diria isso para nós. Amém, irmãos? Depois, continua dizendo o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso é maravilhoso. A paz e o vínculo da paz através do Espírito Santo não é algo natural, é sobrenatural, e isso demanda esforço. É igual o reino dos céus. As pessoas estão achando que porque Cristo morreu na cruz do Calvário, está tudo certo, ele já pagou o preço, e se alguém for condenado, é em vão a morte dele na cruz. Mas a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Então tudo que está relativamente ligado ao mundo espiritual, tudo, inclusive ao mundo material, demanda esforço, empenho. Você precisa se esforçar para amar o próximo. Vocês precisam se esforçar para que haja paz no lar de vocês. Ah, pastor, estou cansado. Então, se entrega a canseira e viva a tristeza dentro do seu lar. Tem algo interessante que eu preciso compartilhar. O seu descanso não é na terra. Você precisa viver até o último dia da sua vida lutando pelo bem da sua família, dos seus filhos, da sua casa, do seu esposo, dos seus bens, do seu ministério, e não tem tempo para descanso. Ah, pastor, mas eu estou sobrecarregado. Então nós precisamos reorganizar algumas coisas, precisamos articular algumas situações, alguns projetos, para nós não perdermos a estribeira. O nosso descanso não é, pastor, desisti da minha família. Eu sinto muito por você. Você é uma pessoa muito infeliz e não vai viver as mais ricas bênçãos do Senhor. Não é isso que Deus quer para você. Deus não quer que você desista da sua família. E aí vai ter aquelas pessoas, né? Pastor, mas a Bíblia diz que é para deixarmos pai e mãe. Inclusive fala que aquele que não aborrece pai e mãe. Será que Jesus está pedindo para você sair brigando com a sua família? É isso que Jesus está dizendo? Logicamente que não. Cristo está dizendo o seguinte, até inclusive, para você compreender muito bem essa questão, eu vou fazer a indicação de um livro aqui. Quem já leu o livro O Peregrino? Levanta a mão assim, de John Bunyan. O livro, teve até um filme, né? Eu não sei se o filme é igual ao livro, mas eu gosto mais do livro. Se você nunca leu esse livro, pelo amor de Deus, custa acho que uns 29, no máximo 40 reais. Compra esse livro, e você vai compreender na vida daquele homem, ou através do sonho que ele relata no livro, do que se trata quando é necessário abandonar uma casa ou até pessoas. Se a tua família te impede de alcançar os céus, isso quer dizer que é momento de você tomar uma decisão séria a respeito disso, tá? Agora, em se tratando de comunhão familiar, quando a Bíblia diz que aquele que não aborrece pai e mãe ou a família, Jesus não está falando que é para você aborrecer a tua família, brigar com eles tudo e falar, não, eu te abandonei, não dá mais. Negativo. O conselho bíblico e pastoral nesta noite é, você precisa dar a sua vida, estou falando para pai, para mãe e para filhos aqui, tá? Vocês precisam dar a vida pela sua família e encontrar uma maneira de reorganizar o sistema familiar, pedir direcionamento e orientação de Deus, praticar a humildade dentro da sua casa, ter paciência com os membros familiares para que haja comunhão dentro dela. Se não, meu amigo, eu sinto muito, você vai ser muito infeliz no meio da sua família.
Ah, pastor, mas o fulano não coopera para isso. Isso não é um problema seu. Seu problema é ser paciente, é ser longânimo, é ser humilde, é ser como Cristo, é perdoar, tá? Porque muitos problemas dentro da família é a falta de perdão. Se você não consegue perdoar aqueles que habitam dentro da sua casa, você possivelmente está vivendo um inferno dentro dela. E o que eu pergunto a você, é sério que você quer continuar vivendo desse jeito? É muito mais difícil mesmo perdoar alguém, liberar o perdão, do que viver um inferno dentro do lar. Então, para a pessoa que é humilde, ela opta pela coisa melhor. Eu sempre tenho comigo assim, pastor Anivaldo, isso aqui é uma coisa minha. Às vezes as pessoas falam, ô louco, mas a pessoa fala mal de você, a pessoa critica. E eu respondo, isso é uma qualidade dela. Isso não é um problema meu. Mas mesmo assim você cumprimenta a pessoa, saúda. Fala, meu amigo, eu só tenho para oferecer aquilo que está dentro de mim. Se eu não consigo olhar para a cara de um irmão, de uma irmã, do pai, da mãe, dos filhos, isso é péssimo, é uma péssima característica. E eu vou lhe dizer algo muito mais profundo. Se o arrebatamento acontecer e se o teu coração estiver desse jeito, você não vai subir no arrebatamento. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Eu tentei encontrar até uma forma divertida de falar disso, mas é que é um assunto muito sério. E sabe, irmão, a minha preocupação é que você e a sua família sejam bem-sucedidas e subam no arrebatamento. É isso que eu quero para você. Sabe o que eu quero? Que a nossa igreja, porque está começando a nossa igreja, seja reconhecida na nossa sociedade como uma igreja que tem família saudável, família unida, família que pratica comunhão. Eu quero que a nossa igreja seja um exemplo para toda a sociedade baitiense e para todas as cidades circunvizinhas, de uma igreja que luta pela família, que se dedica pela paz familiar, que vive uma comunhão familiar. É isso que eu quero. E sobretudo, irmãos, que nossas famílias possam se encontrar um dia, Hérito, lá no céu, e dizer, rapaz, aquela campanha foi maravilhosa, aquela série foi magnífica, a série Família Blindada nos ensinou, abriu a nossa mente a como ter comunhão familiar e viver o bem dentro da nossa casa. Um terceiro versículo está lá em Colossenses. Se puder, coloca aí pra gente, Colossenses capítulo 3, do versículos 13 ao 14. Colossenses, esse eu só vou ler, não vou ficar muito em cima, porque está relativo ao Efésios 4, 2, 3, tá? Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos. Diga assim comigo, ó, fala assim comigo, perdão. Diga mais forte, perdão. Irmão, essa palavra resolve quase todos os problemas da vida do ser humano. A gente precisa perdoar a nossa família. Pastor, mas olha, o fulano vive no erro. Tudo bem, continua perdoando. Se tem uma coisa difícil que a Bíblia diz, é que nós temos que perdoar não apenas 7, mas quantas vezes? 70 vezes 7. Pastor, isso quer dizer que daí acabou 70 vezes 7, não precisa perdoar mais? Não. A Bíblia ainda diz que se o teu inimigo, não que você tenha que tê-lo como inimigo, mas se o teu inimigo lhe bater na face, o que você tem que fazer? Oferecer a outra. Nossa, pastor, então a gente tem que ser bobo. Não, eu não estou falando de você ser bobo. Eu estou falando de você saber resolver os problemas, de você transbordar paz no teu coração, dentro da sua casa. A tua esposa, o teu esposo, os teus filhos precisam ver a paz que habita dentro de você. Os teus familiares precisam ver que dentro de você há perdão, há uma liberação imensurável de perdão. Seja lá o que aconteceu, a tua casa precisa ver a partir de você que você é um cristão perdoador. Nós precisamos perdoar uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós.
E isso é muito difícil. Assim como eu falei para os maridos, né? Lembra quando eu falei dos maridos? Meu amigo, seu papel com a tua esposa, com a tua casa é ser como Cristo, morrer por ela, fazer o que Cristo fez pela igreja. E sabe o que a Bíblia está dizendo aqui em Colossenses? Que nós não temos que perdoar as pessoas por nós mesmos apenas, mas temos que perdoá-las como Cristo perdoou. Meu irmão, seja honesto, se você fosse Cristo, você teria coragem de permitir ser pregado no madeiro pela humanidade? Por aqueles que cospem na sua cara, por aqueles que falam mal de você? Se Cristo fosse olhar por isso, irmão, Cristo não padeceria na cruz, habitaria um ódio no coração de Cristo, mas não é isso que Ele nos ensinou. Tudo que Cristo fez foi por amor. Então, quando há perdão no nosso coração, nós perdoamos o irmão, perdoamos a irmã, estou falando da família, tá? Perdoamos o pai, a mãe, perdoamos o marido, perdoamos a esposa, a mulher. E agora, vindo para a igreja, que nós estamos numa comunidade aqui de pessoas, perdoando um irmão e ao outro. Nós precisamos perdoar as pessoas, irmão. Como vocês acham que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no nosso meio se não houver perdão, se não houver comunhão? Enfim, vamos para o próximo slide. O próximo slide, ele trata de algumas interpretações, e uma das interpretações que eu quero voltar a falar aqui é dos Salmos, porque esse Salmo enfatiza a importância e os benefícios da convivência harmoniosa. Então, comunhão está relacionada à harmonia. Quer ver uma coisa interessante? Eu comecei a ensaiar alguns hinos com os assembleanos, e a princípio, quando eu vi uma partitura que o Elton me passou, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso daqui? E o primeiro dia de ensaio foi terrível, né, Elton? Eu lembro, se não me falha a memória, no ensaio retrasado, o Elton falou assim, viu só como é que parece que tudo casa, até as batidas casa, tudo certinho. Não sei se o Jackson ouviu. Por quê, irmão? Porque há uma dedicação e há uma harmonia que está sendo respeitada, cada um respeitando aquilo que deve ser feito, compreendendo o seu papel, a sua função, o momento certo de falar, o momento certo de tocar um instrumento, o momento certo de parar. Ontem ensaiando, ainda estávamos ajustando algumas coisas, e o irmão Elton falou, nesse tempo aqui é só 2 tempos, tem que dar um jeito de encerrar aqui. E quando há essa compreensão, essa paciência, essa dedicação, quando essa harmonia ela reina, irmã Manu, é igual no trio Princípios. Se vocês desrespeitarem as vozes, não vai dar certo, vai virar uma confusão, vai ficar feio, vai perder o interesse de participar naquilo. É por isso, irmãos, que nós, às vezes algumas pessoas veem tanto ensaio na igreja, é dedicação o nome disso, para apresentar o melhor. Quarta-feira agora vai ter um ensaio com os músicos da orquestra, inclusive com as irmãs que vão cantar, para que no congresso, nós queremos primeiramente adorar a Deus, mas haverá um público aqui, pastor Onivaldo, que vai ouvir aquilo que vai ser cantado, e precisa ser bem executado, para que haja uma harmonia, porque a pior coisa que tem, é quando você está num ambiente que ninguém conversa a mesma língua, está uma confusão assim, que você fala, meu Deus. Então, lembre-se dessa palavra, comunhão e harmonia, precisam andar juntas. Pastor, quais são os benefícios da comunhão familiar e oração? Próximo slide. Existe benefício, embora eu já pincelei muitos? Claro que existe. Quer ver só? Primeiro benefício anotado aqui é o fortalecimento dos laços familiares. Fortalecimento dos laços familiares. É muito ruim quando a gente ouve um jovem falando que não vê a hora de fazer 18 anos para ir embora da casa. É muito ruim. Embora eu sei que essa idade é uma idade em que o jovem acha que sabe tudo, que faz tudo. Passei por isso, irmão. E eu só fui saber como era ruim ficar fora de casa quando eu fui para fora de casa. Que eu não tinha comida da minha mamãe, que acordava eu de manhã cedo, que lavava a minha roupinha. Então você jovem que está aqui, ame a sua casa, estar na sua casa junto com seu pai e com a sua mãe. Depois que casa não é que piora, não tem nada de pior não. É que as responsabilidades são outras que vocês, muitos inclusive, nunca viveram. É uma experiência que você não tem noção alguma. E muito me entristece, pastor Pereira, quando alguém fala que quer sair de casa.
que não suporta mais estar dentro de casa. Isso me preocupa, porque eu quero é que você ame a sua casa, eu quero é que você tenha desejo de estar na sua casa. Olha uma observação, há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, vou falar de 20, né, porque eu ainda passei muito isso, vivi bem. Era uma alegria quando a família falava de se reunir. Sim ou não? No Natal, enfim, está chegando Natal e Ano Novo. O que você vai fazer? Vai passar brigado com todo mundo? É isso que você vai fazer? Que vocês vão fazer? Está chegando Natal e Ano Novo. Há 15, 20 anos atrás, lembro quando meu avô ainda era vivo, meu saudoso avô. Quando falava de se reunir, irmão, do meio do ano para frente era uma loucura. Os primos, os irmãos, a família se projetando, guardando dinheiro, porque queria passar. Até tinha os problemas, como sempre tem, irmão, e haverá muitos problemas, mas pelo menos havia o desejo de estar juntos, em comunhão. E para nós que somos família cristã, eu lembro da última vez que conseguimos reunir o maior número de pessoas no encontro da família, foi em Arapongas, no noivado do Felipe e da Mariana. Irmão, tivemos um culto maravilhoso, louvor, tivemos uma palavra, um momento de comunhão extraordinário, e parece que os dias vão passando. Sabe o que as pessoas vão fazendo? Cada vez mais elas vão querendo ficar mais distantes dos outros. Não, esse ano não, não, é que o fulano lá falou isso, é que o ciclano falou aquilo, e grupo de família que falou que não devia uma briga. Inclusive eu nem participo de grupo de família, irmão, porque eu prefiro participar de um grupo presencial familiar do que de um grupo no WhatsApp que é online, e não participar de um grupo presencial. Então as pessoas vocês estão percebendo isso no dia a dia? No passar dos anos, vocês estão percebendo que as famílias estão ficando cada vez mais distantes, desunidas? Quem está percebendo isso? Levanta a mão. Isso é um problema, irmão. E sabe o que o diabo quer? É exatamente isso: afastar a família, prejudicar a família, causar uma interrupção no laço familiar, no convívio familiar. O diabo está querendo a todo custo afastar você dos seus familiares, para que você não tenha nenhum apoio familiar, e que o seu único apoio às vezes seja as pessoas do mundo, que não têm princípios bíblicos. Ixi, pastor, mas na minha casa é um brigueiro. Então seja você a causa da mudança disso tudo. Eu lembro numa ocasião familiar, eu acho até que foi nessa. Antes de tudo eu falei: pessoal, eu nunca falo aqui, não sou o mais velho da família, mas se eu puder pedir alguma coisa, quando chegar lá no grupo familiar, porque muita coisa acontece por falta de prudência e de noção. Bom, nada de falar se o cabelo da outra cresceu, se o outro está mais gordo ou está mais magro, se o outro está mais branco ou está mais moreno, se o outro está mais isso ou aquilo, nada disso. Para com nada de política ali. Eu dei um conselho porque tem coisas que nós temos que ter prudência. A gente às vezes briga entre si na nossa própria casa por assuntos que não vão trazer nenhum tipo de benefício espiritual ou até mesmo familiar. Nós precisamos filtrar o que falamos dentro de casa, comentários que fazemos dentro de casa, porque senão o laço familiar não acontece. E um dos benefícios da comunhão familiar e da oração, sabe o que é? A comunhão e a oração promove a união e o amor e a compreensão mútua entre os membros da família, dentro desse laço familiar. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Segundo, crescimento espiritual. Crescimento espiritual. O segundo ponto e o segundo benefício da comunhão e da oração dentro da família é o crescimento espiritual. Sabe o que eu tenho percebido? Famílias que estão estagnadas espiritualmente. Estou falando isso como um líder, estou na frente de um trabalho, juntamente com o pastor Gessé, pastor Onivaldo, pastor Eurico, pastor Claudinei, presbítero Moncrister e os demais obreiros que estão aqui. Estou falando pastor Pereira, estou falando no modo geral. Sabe o que a gente tem observado? A estagnação do crescimento espiritual nas famílias. Pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo dentro de casa, agora nem na igreja, nem em congressos estão recebendo o batismo com o Espírito Santo com evidências de línguas estranhas. Qual é o problema? É da igreja? Não, não é um problema da igreja, porque a igreja não está todos os dias dentro da sua casa. Isso é um problema familiar. Sabiam disso? A igreja não faz nada. Mas como assim? A igreja
A igreja não é responsável por estar todos os dias dentro do seu lar. É impossível acompanharmos todas as famílias. É impossível. Mesmo que se reunirmos todos os líderes aqui, ainda assim é impossível todos os dias termos um acompanhamento familiar de todas as pessoas. Por isso, irmão, que essa série é tão importante. Porque não está falando só do marido e da mulher, está falando de toda a família. E um dos benefícios da comunhão familiar e oração é o crescimento espiritual, crescimento na palavra, na leitura da palavra, crescimento na oração. Quer ver uma coisa? Quanto tempo faz que você não vê a sua família ajoelhada, no mesmo momento, todos orando pela família mesmo? Não precisa responder não, tá? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz você, pai e mãe, que o teu filho não chega em você e fala: ô pai, ora por mim, estou precisando de oração, estou passando por uma situação, ou vou passar por uma circunstância. Quanto tempo faz que o teu filho não recorre a você, pai e mãe, para que você possa orar por ele? Eu estou maravilhado, sabe por quê? Anteontem a Laura falou assim: pai, eu preciso fazer uma prova, é uma prova do ProErd, e a melhor redação vai concorrer a uma bicicleta. Esses dias eu tentei comprar uma bicicleta, mas está muito caro, porque se eu comprar uma eu tenho que comprar duas. É a partir de R$900 uma bicicleta, meu amigo. Então 2 bicicletas são R$2.800. É isso mesmo, né? Não, 1.800. 9,918. Misericórdia, ruim de matemática, credo. Está repreendido. É R$1.800. Irmão, mas parcela, mas não tem que pagar do mesmo jeito? E aí ela falou assim: pai, eu preciso fazer uma redação. Foi ou não foi, amor? Minha esposa está aqui. Falou: o senhor e a mãe podem orar por mim, para que Deus me abençoe, para que a minha prova seja escolhida? Eu não sei se Deus vai dar esse privilégio, mas eu orei, o meu papel foi orar. Ontem eu fui na cama dela, deitei com ela é testemunha disso. Eu falei: filha, hoje nós vamos orar por isso daí. Eu coloquei a mão sobre ela, eu orei com ela. Falei: Senhor, dá sabedoria, dá para ela, porque eu não pedi para Deus aprovar, eu pedi para Deus dar inteligência para ela e sabedoria e discernimento, né? Porque uma coisa é a pessoa fazer qualquer texto lá e mandar achando que Deus, não é assim que funciona, né? Outra coisa é a pessoa pedir discernimento a Deus. Falei: Senhor, coloca as tuas mãos sobre a minha filha, que ela seja um exemplo na escola, que a prova dela possa ser escolhida como a melhor redação. E eu confesso aos irmãos, se isso acontecer, eu vou testemunhar aqui. Se não acontecer, eu vou continuar orando com os meus filhos e mostrando para eles o segredo de ouvir a voz de Deus, de falar com Deus. Irmão, irmã, você que é pai, a partir de hoje, começa a entender por que os seus filhos não pedem mais oração para vocês. Eles pedem na igreja para o pastor, mas não pedem para vocês. Você não acha isso estranho? Não existe, não, esse aqui tem oração mais forte. Não existe oração mais forte. Existe um coração quebrantado, uma fé exercida e um coração puro que fala com Deus e ora a Deus, irmãos. É isso, com sabedoria. Não, eu vou no fulano, que o fulano tem oração forte. Para que esse negócio? Mas não existe oração forte. Existem pessoas que são usadas em áreas diferentes através da oração. Existem pessoas que compreenderam o caminho da oração. Agora, há uma probabilidade dos seus filhos não recorrer a vocês para a oração, porque não acreditam até que vocês são capazes de orar por eles. Isso é sério, irmão. Você, pai e mãe. Então, outra coisa importante, você, pai, que ora pelo seu filho, para que ele receba o batismo com o Espírito Santo. Ô irmão, você que não fala da Bíblia Sagrada, eu ando até muito preocupado com tantas perguntas que eu recebo. Você que não comprou nenhuma Bíblia para o seu filho ainda, você que não deu uma Bíblia para ele, uma Bíblia de estudo. Eu lembro a primeira Bíblia de estudo que meu pai me deu. Ele foi numa convenção, ele comprou uma Bíblia para mim com estudos de John MacArthur, que eu sei que não é muito a nossa linha teológica, mas só que para um bom leitor, para quem quer mergulhar naquilo, foi um presente maravilhoso que eu recebi do meu pai, pastor Zé. Eu tenho ela guardada até hoje, a Bíblia. Primeira Bíblia de estudo. Abriu a minha mente para muitas coisas. Hoje, durante o almoço, sentado, falamos a respeito da Bíblia ali, na mesa. E eu não estou querendo espiritualizar tudo, mas eu fico feliz porque os meus filhos têm curiosidade disso. Sabe? Então, nós precisamos, irmãos, através da oração e da comunhão familiar, todos da casa são edificados. Todos experimentam um crescimento espiritual em conjunto. Todos em conjunto, Léo. Isso é maravilhoso. Dura coisa é quando alguém dentro da casa tem uma visão espiritual e os demais não conseguem enxergar aquilo. É uma tribulação, é difícil, irmão.
Mas você que está aqui nesta noite, ou você que vai ver assistir essa mensagem posteriormente, pratique os benefícios, ou receba os benefícios da comunhão familiar e oração através do laço familiar na sua casa, no meio familiar. Quantos estão compreendendo? Diga amém. E terceiro, suporte emocional. Suporte emocional. Olha, esses dias nós tivemos que revelar algo para a Laura que eu fiquei chocado. Fiquei muito preocupado, irmão. Porque você acha que o teu filho, por exemplo, estou falando de um dos assuntos, mas revelamos com muita sabedoria. Você acha que o teu filho vai acreditar que o neném vem da cegonha até que idade? Com o celular na mão que eles têm, com o canal de YouTube que eles têm? Eles podem até não falar muita coisa para você, mas nós tivemos que falar, irmão, porque as perguntas estavam ficando cada vez mais estreitas assim, e não tinha mais saída, irmão. É um negócio cabeludo, difícil. Aí a gente falou: Senhor, dá sabedoria. Inclusive os meus pais estavam juntos. A gente teve que revelar, irmão, porque se você não revelar, eles vão aprender de outra forma e da pior forma. Mas às vezes o seu filho não tem confiança em perguntar para você algumas coisas. Pastor, mas é a idade. Eu não sei qual é a idade. É a primeira vez que eu estou passando por isso, irmão. Quando eu descobri, eu acho que eu tinha uns 12 a 15 anos, aqueles bichão do mato. Na minha fase, irmão, quando eu tinha 10, 15 anos, eu ainda chegava em casa com o pé sujo, de ir pro meio do mato caçar passarinho, soltar pipa e jogar bola na rua. Nem namorar, nem, irmão, né? Nem ligar para essas coisas. Hoje, meu irmão, as crianças aí de 10, 11, 12 anos são fera, inteligentíssimo, dá medo, irmãos. Meu Deus, me ajuda. É verdade. Mas às vezes a sua casa não tem suporte familiar. Aí sabe para quem que eles recorrem? Para alguém que ensina totalmente diferente daquilo que você era o responsável em ensinar. Mas se você praticar a comunhão familiar e a oração, a tua casa vai ver você como uma referência. Olha para mim aqui, irmão. A sua casa vai começar a olhar para você e falar: não, eu sei que eu dentro da minha casa eu tenho um sacerdote, eu tenho uma mulher virtuosa dentro da minha casa. Não, dentro da minha casa o meu irmão, ele é aplicado na palavra. Vou pedir um conselho para o meu irmão, ou para minha irmã, que é uma mulher de oração, vou pedir uma oração para ela, vou recorrer para ela. Mas às vezes a nossa própria casa não recorre a nós, porque não nos vê como um suporte familiar e emocional. Isso é seríssimo. Seríssimo. Se a tua esposa não pede oração para você, esses dias era de madrugada, irmão. A minha esposa falou: amor, eu estou passando muito mal, ora por mim. Confesso, irmão, Senhor, me abençoa, Senhor, olha isso aqui, meu Jesus, abençoa essa. Aí eu falei assim: meu Deus, dá graça, cura minha esposa, tira esse mal-estar dela. Era bem de madrugada, já não lembro que dia que foi. Irmão, você tem que orar pela sua família. A sua família precisa ter você como um suporte. Amém ou não amém? Os irmãos estão compreendendo? Está ficando bem claro para todos aí? A comunhão e a oração proporcionam um ambiente seguro, de segurança. Que é aquele ambiente, Jean, do filho ou de alguém chegar na casa, ou da esposa chegar no esposo, ou do marido chegar na mulher e falar assim: olha, estou passando um momento difícil lá no meu trabalho, eu não estou vivendo dias legais e eu preciso muito de sua ajuda, me ajuda. Mas as pessoas não estão fazendo isso. Aí quando elas vão pedir ajuda, sabe qual é a situação que elas estão? No fundo de um mar, debaixo de uma imensidão de água, pastor José, porque não conversam dentro de casa, não enxergam um suporte dentro de casa. As pessoas têm dificuldade hoje, irmão Crister, pastor Nivaldo, de chegar no pai ou na mãe e falar: pai, mesmo depois de casados, mesmo ainda quando estão lá, já são mais de idade, fala: pai, eu estou passando uma dificuldade muito grande, ou eu tive um problema, ou eu errei, eu pequei. Pode ver, irmão, eu sempre falo em casa: olha, se errou, tem jeito, conta o erro, confessa e não pratica. Cadê a Laura? Está aí? É ou não é, filha, que o pai sempre fala que a melhor coisa é falar a verdade e consertar o erro, não é verdade? Então, irmãos, eu estou mostrando na prática aqui o que eu estou falando. Ela é uma criança, se ela não estivesse pensando no que está falando, ela falaria outra coisa ali, ficaria até feio para mim, mas eu tenho confiança no que eu estou falando. Tenho confiança no que eu estou falando. Os filhos fazem coisas erradas, irmãos, e não tem coragem de chegar no pai e falar: ô pai, eu falei. Eu lembro uma ocasião que eu cometi uma falha muito grande, e eu chamei meu pai para conversar. Falei: pai, aconteceu assim, assim. Ele falou: ô filho, que pena que aconteceu isso daí.
Até na época eu falei, nossa, meu pai vai falar um monte para mim, e não porque é isso que ele faz, mas porque ele é um pastor e é difícil. Sabe o que ele falou? Em 2 ocasiões, uma foi em Nova Londrina, outra foi em Arapongas. Na ocasião de Nova Londrina, ele pegou a Bíblia e falou da Bíblia para a gente, falou, infelizmente vocês precisarão passar por um processo, se arrepender do que fizeram e no final vai dar tudo certo, mas se arrependam. Acho que ele lembra disso. Outra ocasião, na mesa em Arapongas, não, filho, errou, vai fazer o quê? Já errou. O que nós podemos fazer agora é lutar para acertar, mas os filhos estão cada vez menos tendo confiança nos pais. O marido está tendo cada vez menos confiança na esposa. A esposa está tendo cada vez menos confiança no marido. E o laço familiar está sendo afetado. Mas se você praticar a comunhão familiar e a oração, você terá pelo menos essas 3 qualidades. E eu vou partir para o próximo slide. O próximo slide nós vamos falar sobre como praticar a comunhão familiar. Não vou abranger muitos aqui porque tem várias formas. Como praticar a comunhão familiar? É um slide anterior a esse, tá? Como praticar a comunhão familiar? Primeiro, tempo de qualidade. Olha para mim e diga assim, tempo de qualidade. Quanto tempo faz que você não senta com o seu companheiro, com a sua companheira, com a sua família e bate um papo? Tudo na minha memória bem fresquinho. Quando meu pai era funileiro em Colorado, eu lembro que muitas e muitas vezes, né, mãe? A minha mãe pegava a cadeira com o pai, colocava lá fora e ficava olhando para o céu, para as estrelas. É verdade ou não é? E conversavam, às vezes na frente de casa. Claro que não tinha celular, né? Hoje o problema está sendo isso aqui, a gente fica muito preso a isso aqui, né? Ao invés de falar com outra, a gente manda o link para outra pessoa que está lá no outro quarto, né? Isso é um problema sério, seríssimo por sinal. Mas tempo de qualidade, meu irmão, nem tudo é igreja, nem tudo é 12 horas de oração, nem tudo é espiritualizar. Vai para a sorveteria com a tua família, vai comer um lanche com a tua família, junta um dinheiro, paga parcelado uma passagem, vai viajar com teu companheiro, tua companheira com a tua família, leva o teu filho aí para passear. Esses dias os meus filhos têm me cobrado muito, porque eu não tenho conseguido sair para passear com eles, e às vezes eu levo o cachorro para ir passear junto, vou na pista de skate, mas todos aqui sabem que nós estamos numa semana de congresso, eu estou abarrotado de coisas para fazer, e eu tenho falado para eles, aguenta mais essa semana aí, acabando essa semana a gente vai começar a sair mais. E eu sempre faço isso, sempre saio com a família, busco sempre estar com amigos, conversando, diálogo aberto, irmão, falar as coisas, não estou falando de ofender não, estou falando de ter um diálogo aberto, tá? Segundo, culto doméstico, irmão, eu não estou falando dessa liturgia aqui não, tá? Isso aqui é uma liturgia, é um hábito nosso, dentro da Assembleia de Deus, e que a gente criou esse hábito para organizar o culto. Estou falando de um culto doméstico, uma palavra, um louvor com a sua família ali, um ensaio com eles, uma oração, reservar um tempo para isso, irmãos. É muito importante você fazer isso. E depois, alguns conselhos, que é a prática de oração em família. Aprenda a pedir. Sabe o que eu percebo? Que às vezes as pessoas têm dificuldade no que pedir. O que eu vou pedir para... Como que eu oro? Tem jovem que não sabe orar. Ô jovens, vocês olham para mim aqui, os jovens, adolescentes, juniores, vocês que estão aqui. Tem jovem que não sabe como orar. Sabia disso? Tem jovem que não sabe o que fazer. Até esses dias eu brinquei com o Isaac, ele foi buscar uma almofadinha e falou, pai, estou indo orar. Eu falei, tá bom. Deu uns 5 segundos, ele voltou. Eu falei, louco, já orou, rapaz? Ele falou, já orei. Eu falei, nossa, mãe, o que você orou? Não, eu já orei o Pai Nosso. Falei, rapaz, uma oração de 5 segundos, você está ligeiro, hein? Eu sei que ele é uma criança, eu não vou cobrar dele algo que não está ainda na capacidade intelectual dele. Eu já até achei interessante essa questão. Pega a almofadinha, leva a almofadinha, a Laura. Esse dia eu cheguei no quarto dela, ela estava lá orando, irmão. Eu falei, fiquei maravilhado. Eu queria estar na mente para ver o que eles falam, porque o coração deles é puro. Mas primeira coisa, reúna a sua família, faz uma oração simples, irmão. A gente precisa entender que a oração é simples. Não é complicado. A oração é um diálogo com Deus. E isso aqui é só um conselho. Começa agradecendo a Deus. Ensina os teus filhos da sua casa a agradecer a Deus por tudo que Deus é, pela salvação, que é o principal motivo de agradecermos a Deus, pelo que Deus tem feito na sua casa, pelo pão, pela água, pelo alimento. Ensina eles a ser gratos. Quando eles aprenderem a ser gratos, vocês vão ver que vai ser uma maravilha. Segundo, faça um pedido nessa oração. E aí você pode abranger todas as necessidades da sua casa. O que é? Falta de paciência, como nós falamos, Senhor, me ajuda a ter paciência.
Pastor, mas Deus vai, a Bíblia diz, pede o que quiseres e lhe será dado, mas peça com sabedoria, porque a Bíblia também diz que às vezes a gente pede e não recebe, por quê? Porque pedimos mal. Não precisa ser complicado, precisa ser simples e de coração. E terceiro, tem vários outros pontos, tá, irmão? Mas é só alguns aqui. Terceiro, leitura bíblica e reflexão. Eu sei que tem gente que usa a Bíblia para orar e ora com a Bíblia aberta, lendo o texto. Isso é maravilhoso também. Isso aí já é um outro nível de oração. Mas eu estou falando de uma base de oração, irmão. Peça para Deus e depois faça uma leitura bíblica, de um trecho bíblico, e depois faça uma reflexão daquele texto. São alguns conselhos, tá? Se coloca de pé por bondade. A conclusão e a enfatização da importância. Esse é o último slide. A comunhão familiar e a oração são fundamentais para o crescimento emocional, espiritual e o fortalecimento dos laços familiares. Ao praticar esses princípios bíblicos, experimentamos a bênção de Deus em nosso lar. Eu tenho muitos textos, não vou fazer como da outra vez, falar todos os textos aqui, mas se você quiser ver outros textos sobre oração e família, manda um WhatsApp para mim, eu vou mandar para você, bem elaborado, uma lista com alguns textos, tá? Sobre oração e sobre a comunhão. Por fim, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, faça num papelzinho. Já disse isso em outra ocasião, acho que no primeiro capítulo. Escreva a sua pergunta num papelzinho, a sua dúvida, ou de repente até um pedido específico. Traga, não precisa revelar quem é, ou se quiser expor seu nome, não tem problema, mas traga aqui. Se for pergunta, nós vamos estudar a pergunta e responder. Se for algum pedido específico que não for para revelar, não precisa pôr teu nome. Mas faça alguma coisa. Pastor, eu tenho um conselho sobre o restante da série. Manda para a gente por escrito. Nós estamos aqui abertos a ouvir a opinião de vocês, o conselho de vocês e o feedback, porque isso é importante para quem está aqui na frente, tá? Então, em nome de Jesus, orem por mim, orem pela minha família, e eu agora, nesse momento, quero orar por você e por sua família. Pega na mão da tua esposa, do teu esposo que está aí, dos teus filhos, e vamos orar uns pelos outros, tá? Senhor, neste momento, ó Pai, onde findamos mais esse capítulo, esse tema tão importante, ó Deus, eu quero aqui, através dessa oração, te agradecer por tudo que Tu és e tudo, ó Pai, que tens feito em nosso favor, em favor dessa igreja, em favor dos Seus filhos que estão aqui. Ó Deus, eu oro te agradecendo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos livrado da morte, do mal, do perigo. O Senhor tem nos livrado, ó Pai, de tudo aquilo que o inimigo tem tentado plantar para destruir a nossa família. Eu também peço, ó Pai, neste momento de oração, para que o Senhor venha continuar blindando a nossa casa, os casamentos aqui desta igreja, as famílias desta igreja. Eu peço, ó Senhor, derrama discernimento dos céus, sabedoria dos céus. Derrama, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos as mais ricas bênçãos dos céus. Que a comunhão familiar, ó Deus, eu quero profetizar aqui através dessa oração, que a comunhão familiar e a oração possam fazer parte a partir de hoje, na vida de cada família desse campo eclesiástico, desses teus filhos que têm participado, ó Pai, desta série. Eu oro pedindo a Deus, nos dê resistência, força para não abandonar o nosso lar, a nossa casa, e nos dê, ó Deus bendito, sobretudo, paz e paciência e humildade, que essas três características possam reinar em nossos corações, e que nós possamos todos os dias crescer na graça e no conhecimento com a nossa família. É no nome de Jesus que eu faço essa oração, e eu também peço, leva em paz ao lar cada irmão e cada irmã que veio da sua casa aqui para aprender nesta noite. Assim nós oramos, e assim nós te bendizemos, e todos digam amém.